Como vai? Tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um encontro laboratorial muito frequente na minha prática clínica, na minha e da maioria dos colegas. Nós temos visto, com o passar do tempo, quanto mais as pessoas vão ficando mais maduras, o tempo vai passando, essa alteração no exame de sangue vem se mostrando mais frequente, que é um aumento da homocisteína plasmática. O curioso desse aumento da homocisteína plasmática é que pouca gente sabe da importância desse marcador inflamatório no sangue e dá pouca atenção a ela. Às vezes até alguns colegas nem pedem, porque não faz parte da praxe investigativa. Mas a homocisteína plasmática é um marcador muito importante porque ele nos diz como é que está o nosso metabolismo. Essa homocisteína reflete se nós estamos metilando bem as nossas moléculas ou não. Aí vocês me perguntariam, mas que raios é metilação? O que quer dizer metilação? Existem vários circuitos bioquímicos no nosso corpo e esses circuitos bioquímicos eles interagem entre si, mas talvez um dos circuitos bioquímicos mais centrais e que refletem todos os outros, que interferem em todos os outros, seja o circuito onde há a metilação. A metilação ela é uma resposta bioquímica para que nós tenhamos uma saúde molecular celular melhor. A metilação ela faz com que nossos genes sejam consertados, ou seja, se nós tivermos genes defeituosos, à medida que eles recebem um radical metil, que é um radical CH3, um carbono de 3 hidrogênios, na hora que você recebe esse radical metil, esse gene se conserta automaticamente. Da mesma forma, se nós tivermos algumas células com um polimorfismo genético que propicie o aparecimento de alguns cânceres, seja o câncer de que natureza for, que o câncer é uma doença inflamatória, se você estiver inflamado e você tiver com um gene, um polimorfismo para o desenvolvimento do câncer, ou seja, há uma modificação enzimática onde essa célula começa a se desenvolver aleatoriamente, de maneira totalmente desequilibrada, desenfreada, você pode, através da metilação, inibir aquele gene defeituoso e, por conseguinte, inibir o câncer. Essa é uma das vantagens muito grandes da metilação. A metilação também ajuda muito nos processos de desintoxicação hepática, num dos processos em que você consegue modificar as moléculas ruins que entram no nosso corpo. Essas moléculas vão ao nosso fígado e ele, seja ela qual for, pode ser antibiótico, pode ser anti-inflamatório, pode ser produtos que existem nas plantas que você usa, os agrotóxicos, pode ser produtos nitrogenados. Que produtos ruins forem que nós ingiramos por necessidade ou por eventualmente entremos em contato, medicamentos ou não, esses produtos passam pelo fígado e no processo de desintoxicação há a metilação. Essa é uma forma que o fígado acha para modificar esse composto químico e poder excretá-lo, eliminá-lo melhor do nosso corpo. Além disso, a metilação serve também para melhorar o nosso funcionamento cerebral, o funcionamento dos neurotransmissores. Se nós tivermos uma metilação inadequada, nós vamos ter formação de neurotransmissores de maneira inadequada. Vamos ter uma tendência maior a um processo inflamatório cerebral com chances aumentadas de ter Alzheimer, Parkinson, demência, cefaleia, depressão e toda sorte de problemas psiquiátricos e neurológicos. Além disso, e muito importante, a metilação é responsável por diminuir a chance de você fazer um processo
inflamatório e oxidação das nossas células e que com isso piorando a função do nosso endotélio, que é a camadinha fina que reveste os nossos vasos. Mas afinal de contas, você falou da metilação e você estava falando da homocisteína. O que uma coisa tem a ver com a outra? A homocisteína, na verdade, é o metabólito final da metilação. Toda vez que há uma metilação adequada, você tem a homocisteína sendo formada e essa homocisteína automaticamente transforma-se de novo num aminoácido chamado metionina e esse aminoácido metionina, junto com uma adenina, vai formar uma adenosilmetionina, que é o SAMe, e esse SAMe vai doar pelo corpo, através do sangue, para todas as células radical metil, para que elas utilizem dessa forma que eu acabei de falar para vocês, para que elas utilizem no sistema nervoso central, para que elas utilizem no fígado, para que elas se utilizem no DNA da maioria das células, da maioria dos tecidos corporais. Então nós precisamos ter metionina. Onde é que nós achamos a metionina? Esse aminoácido essencial na alimentação: carne, frango, ovos, peixe, é onde nós encontramos mais a metionina. E essa metionina, ela é transformada à medida em que ela vai liberando metil para ser utilizado, ela se transforma em homocisteína. Ora, essa homocisteína automaticamente volta a receber outro radical metil através da vitamina B12, B9, ela volta a receber outro radical metil e volta a se transformar em metionina. Essa metionina perde um radical metil para o tecido que precisa e volta a se transformar em homocisteína. Ora, se nós tivermos um desbalanço dessa bioquímica, ou seja, nós tivermos no corpo um aumento de homocisteína, isso quer dizer que nós não estamos conseguindo transformar a homocisteína em metionina, nós não estamos conseguindo metilar a homocisteína e automaticamente, sem a metionina, nós não conseguimos metilar o organismo como um todo. Ora, se você tem um aumento da homocisteína, você tem uma deficiência da metilação, o que é danoso para o corpo todo, o que aumenta a chance de, com o passar do tempo, você ter problemas como aterosclerose, Alzheimer, Parkinson, demência, dificuldade de detoxicação hepática, aumento dos radicais livres com processos inflamatórios crônicos. Além disso, a homocisteína per se, ou seja, esta molécula, quando está aumentada, não só pela dificuldade de metilar, ela, quando está aumentada, ela também causa problemas em si. O que é que ela causa? Ela reduz a formação do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula extremamente importante no nosso sistema cardiovascular, que ele causa vasodilatação. Causando vasodilatação, ele controla os níveis pressóricos e, além disso, dificulta a possibilidade de haver coagulação nos vasos e a partir daí fazer um quadro de tromboembolismo. Se você tem uma redução do óxido nítrico, você tem vasoconstricção e aumenta através da vasoconstricção a chance de você fazer fenômenos tromboembólicos. Ou seja, pessoas que têm a homocisteína elevada têm muita chance de fazer tromboembolismo, seja ele na perna, seja ele cerebral, seja ele nos vasos de uma forma geral. Além disso, ela aumenta muito o risco de arritmias cardíacas. Então, pessoas que têm homocisteína elevada têm um risco aumentado de fazer arritmia cardíaca e ter morte súbita. Aumenta o risco de fazer um processo que você não tem a mínima noção. Às vezes você está vendo uma pessoa saudável e que tem uma morte súbita, tinha uma vida muito boa, ninguém explica a razão daquela morte, mas ninguém sabe se na verdade ela não tinha os níveis de homocisteína muito elevadas e, portanto, estava sob o risco de ter um processo de arritmia e fazer morte súbita. Além disso, a homocisteína também ela aumenta a lesão vascular, porque ela aumenta a produção de radicais livres. Na hora que ela aumenta a produção de radicais livres, ela aumenta a inflamação crônica subclínica, a inflamação crônica silenciosa, e essa inflamação, esses radicais livres, lesam as lipoproteínas do sangue. Na hora que elas lesam as lipoproteínas do sangue, essas lipoproteínas ficam deformadas, e nosso sistema imunológico reconhece aquela lipoproteína deformada como um agente que danificaria a nossa saúde. E a partir daí, ela pega essa lipoproteína e coloca de escanteio no
do vaso e com isso você começa a ter aquele processo de aterosclerose. Que lipoproteína é essa? Nós conhecemos muito bem o LDL e o VLDL, colesterol. A gente coloca o nome colesterol, mas na verdade essas lipoproteínas não carregam no sangue, não levam no sangue para os tecidos apenas o colesterol. Ela leva o colesterol, leva os triglicerídeos. Então, essas lipoproteínas, essas embarcações, esses ônibus, esses veículos que rodam no nosso sangue, se eles forem submetidos a radicais livres causados pelo aumento da homocisteína, eles podem se danificar. Em se danificando, eles vão ser retirados da circulação pelo nosso sistema imunológico e a partir daí vão ser depositados na íntima dos nossos vasos e a partir daí formando um processo de aterosclerose. Daí, a homocisteinemia crônica leva a infarto do miocárdio, a derrame, porque você tem um processo vascular. E associado a isso, com a vasoconstricção, essa chance do infarto aumenta mais ainda. Você tem a redução da parede do vaso e tem a formação de coágulos em cima dessa parede cada vez mais reduzida. Com isso você tem um processo de lesão vascular e um processo de tromboembolismo vascular, o que vai acarretar no final das contas de hipoperfusão e por conseguinte infarto, e consequentemente infarto do miocárdio, ou infarto cerebral ou de qualquer órgão de uma maneira geral. Então, a homocisteína tem esses problemas per se, e não só esses. Além disso, ela aumenta, como eu falei, indiretamente a chance de você ter câncer, porque você diminui a metilação, porque se ela está aumentada, é sinal de que você não está metilando. E, finalizando, ela também tem importância significativa na nossa parte endocrinológica e na nossa parte osteomuscular. Ela aumenta a chance de ter problemas osteomusculares, principalmente osteoporose, e aumenta a chance de ter também alterações endocrinológicas, sem falar as cerebrais que eu mencionei anteriormente pela falta de metilação. Mas o que fazer? Quando nós detectamos que a homocisteína está elevada, o que devemos fazer? Para responder essa pergunta, nós temos que entender que a homocisteína aumenta de duas formas. Ela pode estar aumentada se você tiver um déficit de doadores de metil. Quem são os doadores de metil? A homocisteína, para ela virar metionina e a metionina se transformar em SAMe e o SAMe, essa adenosilmetionina, dá o metil para todo o corpo. Você tem que ter os doadores de metil. Quais são eles? A vitamina B12, na verdade uma metilcobalamina, a vitamina B12 per se não, mas assim a metilcobalamina, esse tivitâmero sim é importante, e o ácido fólico, que é a vitamina B9, também não é o ácido fólico. É o vitâmero chamado metilfolato. É a forma biodisponível do ácido fólico. O metilfolato é a vitamina B12 ou a metilcobalamina. Às vezes você compra precisa de vitamina B12, está com homocisteína alta, vai na farmácia e compra uma vitamina B12 de farmácia intramuscular. Essa vitamina B12 é a cianocobalamina, não é a metilcobalamina. O cianeto faz mal ao corpo e não tem o radical metil, que é o que a gente precisa. Então tem que ser metilcobalamina, que nós não achamos na farmácia do ponto de vista injetável. E aí o que acontece? Quando a gente entrega ao corpo a metilcobalamina, que é a vitamina B12, o metilfolato, que é a vitamina B9, e entrega também o piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6 e a vitamina B2, quando você entrega essas vitaminas, aumenta a chance de você metilar a homocisteína, diminuir os níveis plasmáticos de homocisteína e melhorar a metionina, melhorando a metilação e melhorando a cascata toda de funcional adequada. Essa é uma maneira. Se infelizmente você tiver, e 30% das mulheres podem ter um polimorfismo, ou seja, uma alteração genética na formação da enzima que retira, que incorpora o metil à vitamina B9, você vai ter também deficiência dessa transformação de metilação e, por conseguinte, homocisteína aumentada. Ou seja, se você tiver um déficit de formar uma enzima chamada MTHFR, metileno 5-metileno tetraído folato redutase. Essa enzima, ela é produzida e ela que permite que o ácido fólico vire metilfolato e esse metilfolato seja, então, seja doado para a homocisteína e essa homocisteína, esse aminoácido, se transforma em um outro aminoácido essencial chamado metionina, que você pode adquirir também na dieta, pelas carnes, principalmente.
Então, o que é que nós precisamos fazer? Repor e repor de maneira significativa para que nós tenhamos bons níveis de homocisteína, ou seja, níveis de homocisteína entre 5 e 9, que é o ideal. Abaixo de 5, se a homocisteína é uma molécula inflamatória e nós precisamos de inflamação de forma fisiológica, abaixo de 5 nós não estamos inflamando. Não estando inflamando, nós temos um déficit de uma defesa fundamental do nosso corpo. Mas acima de 9, nós estamos hiperinflamando. Nós estamos aumentando a quantidade de radicais livres e aumentando a chance de nós termos fenômenos cardiovasculares, tromboembólicos, fenômenos de isquemia e fenômenos também de arritmia. Então, portanto, nós devemos ter níveis de homocisteína entre 5 e 9. Acima de 9, devemos baixar, abaixo de 5, devemos aumentar. Então, esses são os parâmetros. Agora, quando a gente olha no laboratório, os valores de referência vão de 3 a 20, totalmente inadequado, porque laboratório, aquilo não é aquele valor de referência, é um valor de uma estatística populacional. Se a população é doente, evidentemente que a maior chance que você tenha uma homocisteína de 20 seja estatisticamente relevante e você tenha esse valor na referência, mas não quer dizer normalidade. Normalidade é que você mantenha a sua homocisteína entre 5 e 9. Acima de 9, você começa a ter um risco aumentado. A cada 5, aumento de 5 de homocisteína, você tem um aumento de 86% de chance de ter eventos cardiovasculares. Ou seja, se você tem homocisteína de 5, foi para 10, você aumenta 80 vezes a chance de ter um evento cardiovascular. Se for para 15, mais 80 vezes. Ou seja, a homocisteína é uma molécula em si muito mais importante até do que o colesterol. Porque o colesterol só vai fazer mal se ele estiver dentro da lipoproteína danificada. E quem danifica, um dos fatores que danificam essa lipoproteína é a homocisteína elevada. Dentre elas, tem também aumento, independente da homocisteína, o aumento de radicais livres e o aumento do açúcar no sangue, que glica essas lipoproteínas e danificam também. Mas, a gente está falando da homocisteína per se, ela consegue danificar a lipoproteína, o LDL, e esse LDL, colesterol danificado, sim, vai ser retirado da circulação e vai aumentar a chance de você desenvolver um quadro de aterosclerose. Portanto, nós devemos manter os níveis de homocisteína adequados. A vitamina B6 entra aí transformando a homocisteína em cisteína e a cisteína se transforma em, ao longo do período, glutationa, que é um excelente antioxidante. O corpo é muito inteligente. O corpo consegue descobrir as formas mais variadas de você conseguir resolver problemas. Se o corpo percebe que a homocisteína está aumentada, porque não está metilando, ele vai para outra via e transforma a homocisteína em cisteína, e essa homocisteína transformada em cisteína, ela vai se transformar lá adiante em glutationa, que é um excelente antioxidante. Então, enquanto a homocisteína é pró-oxidante, a glutationa provinda da homocisteína é antioxidante, e com isso o corpo tenta reequilibrar, fazer uma adaptação fisiológica para que não haja consequências inadequadas. Mas o problema é que os níveis prolongados de homocisteína alta, mesmo você produzindo um pouco mais de glutationa, você não consegue reverter esse quadro. Além disso, você necessita, para que isso aconteça, da vitamina B6, do piridoxal 5-fosfato. Se você tiver vitamina B6, você facilita também que essa homocisteína seja a parte dela transformada em glutationa, que é uma molécula fundamental na nossa vida, porque é o antioxidante mais importante do corpo. Ou seja, quer baixar a homocisteína, vamos repor vitamina B9, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B2, metionina e outros fatores que já sejam fatores metiladores por excelência, como a colina, como e o sangue. E a betaína. Betaína, a colina e o sangue. Todos esses vão ajudar a gente. Ou seja, homocisteína é uma coisa importante, é uma coisa séria, é um marcador inflamatório significativo e nós não devemos deixar esse marcador inflamatório não ser avaliado e não ser tratado adequadamente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Saúde a todos.